Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Pablo, sou seu professor de informática. Hoje nós vamos dar início à nossa aula do Microsoft Excel. Vamos lá? O Excel do Office 365, ok? Né? Nossa suite Microsoft Office 365, né? Nós vamos ver o Word, Excel e o PowerPoint. Bom, então, o Excel, né, é um software de planilha eletrônica, né, desenvolvido pela Microsoft, e faz parte de um pacote, né, Office. A gente tem diversas outras ferramentas, né, além do Excel, Word, PowerPoint, muitas outras ferramentas também. Ele é amplamente utilizado para cálculos, análise de dados, criação de gráficos e gerenciamento de informações. Então, se tratando do controle e gerenciamento de informações, né, cálculos e estatísticas, se usa muito, né, Microsoft Excel, que é uma ferramenta muito rica, né, em recursos, diversas opções, né, funções que o usuário pode desenvolver, né, desenvolvendo nas suas planilhas. Então, nós vamos discorrer aqui sobre as principais funções dele, né, as principais que caem em concurso também. O ambiente de trabalho do Excel, né, ele se apresenta como uma grande tabela estruturada, né, dividida em linhas e colunas, né, permite a inserção de dados. Então, é uma grande grade, né, de informações, onde você tem diversas colunas, diversas linhas, e o encontro dessa linha com essa coluna, nós temos uma célula, tá? Nós vamos ver mais detalhadamente à frente, e o preenchimento dos dados nessa planilha. Então, a gente tem essas linhas, né, elas são nomeadas, as linhas não, aliás, as colunas são nomeadas, né, por letras, né, que vai de A a Z, e aí quando chega no Z começa a repetir as letras, né? A B, A C, A D, né, assim por diante. Depois chegou no A Z, aí vai pro BA, BB, BC e assim por diante. Então, as colunas do Excel, né, são nomeadas por letras, né? Nós vamos ver também. As linhas do lado de cá são numeradas. Cada linha recebe um número. Como eu disse sobre a célula, né, que é o encontro de uma coluna com a linha, ela recebe, né, a letra da referida coluna, mais o número da linha, né, A1, A2, B2, C15 e assim por diante. E é justamente nas células da planilha que podemos digitar, né, os dados. Então, encontro de linha mais coluna, nós temos as células, tá? E a extensão padrão dos documentos do Excel é o XLSX, né? Essa extensão é o tipo do arquivo, como nós vimos na aula do Word, ok? Que era o DocX. Então aqui, assim como o Word, né? Do Office 2097 a 2003, né? O Office 97 a 2003. As extensões, né? Do Excel era XLS, assim como a do Word era apenas Doc, né? Então, a partir daí, é adicionada o X. Então, a extensão padrão do Excel 365 também adiciona o X, né? O XLSX. Bom, aqui nós temos a interface do Excel, tá? Basicamente, a interface de todo o Office, né? Word, Excel, PowerPoint e os demais segue o mesmo padrão, né? O que diferencia são as funções específicas de cada um deles, ok? Então, vamos às peculiaridades do Excel. Como eu disse, né? O Excel ele se divide em diversas colunas e linhas, tá? Então aqui na vertical nós temos as colunas, né? Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, E, F e assim por diante, ok? Aqui
Na horizontal nós temos as linhas, certo? E nós temos cada linha, né? Linha 1, 2, 3 e assim vai. E o encontro de uma linha com a coluna, a gente tem uma célula, né? Como está no exemplo aqui. E a célula, ela recebe o nome, né? Que é a referência formado pela coluna, que ela está mais a linha. Então, essa célula ela é G9. Ok? G da coluna e 9 da linha, certo? Então, quando eu seleciono essa célula, aqui surge o nome dela, né? Aqui é a caixa de nome, a caixa de nome da célula, onde mostra a referência da célula. A referência é o endereço da célula, ok? Aqui em cima nós temos a barra de fórmulas, tá? E barra de fórmulas. Todas as fórmulas e também fórmulas e cálculos, né? E todo o conteúdo que eu digito aqui nas células, ele surge aqui na barra de fórmulas, ok? Então, eu posso inserir a fórmula diretamente aqui na barra ou diretamente aqui na célula, certo? E temos o botão selecionar tudo, né? Ao clicar nesse botão, que ele é um quadradinho aqui no canto, ele seleciona toda a planilha, ok? E embaixo nós temos, né, as guias aqui para criar novas planilhas, certo? Então aqui, quando você cria o Excel, já começa com o nome, né? Pasta de trabalho 1, pasta 1, né? A pasta de trabalho. E dentro, ela vem com uma planilha, certo? Ao clicar no botão mais, eu adiciono novas planilhas. Então, o arquivo do Excel ele é uma pasta de trabalho, onde eu posso ter diversas planilhas dentro dessa pasta de trabalho, certo? Então, aqui embaixo, né, tem a barra de status no Word, tem uma barra de rolagem a mais, né? Além da barra de rolagem aqui vertical, assim como no Word, ele tem a barra de rolagem horizontal, certo? Para correr, para a gente ver os dados que estão na parte ali fora da área de visualização da tela. Okay? Embaixo nós temos as opções de visualizações também, assim como no Word e Zoom. Então esse é o layout do Excel. Inserindo dados no Excel. Então, para a gente inserir dados no Excel, a gente vai selecionar uma célula, né? E ao clicar em uma célula, como na imagem aqui, né? A gente clicou na célula B2, olha só. O nome dela apareceu aqui, na caixa de nome, tá? A referência, né? O endereço dela. E essa tarja preta aqui, né? Essa borda, é chamada de borda ativa. Ela mostra a célula que está ativa naquele momento, que está selecionada naquele momento. A célula ou as células, né? Que a gente pode selecionar mais de uma, ok? Podemos também selecionar as células usando as setas de direção do nosso teclado, né? Seta para esquerda, seta para baixo, né? Seta para cima, seta para direita, ok? A tecla Enter, né, do nosso teclado, ela move a borda ativa para baixo. A cada Enter que eu dou, a nossa borda vai pulando para a célula de baixo, certo? Shift mais Enter move a borda ativa para a célula de cima, tá? Porque eu estava no B2, ela vai pular para o B1, ok? Enter para baixo, Shift Enter para cima. Temos também aqui a tecla Tab, né? Ela move a borda ativa para a direita, ok? E Shift Tab move a borda ativa para a esquerda. Então vemos que essas opções, né, essas teclas fazem as mesmas funções aqui das setas direcionais, né? O Enter vai para baixo, né? O Shift Enter joga para cima, né? O Tab para a direita, Shift Tab para a esquerda, né? As opções de navegação dentro da nossa planilha. Selecionando várias células, né? Então, como a gente diz, cliquei em uma célula, ela está selecionada. Eu posso também
com Shift, né? Pressionar, clicar na primeira célula e na última da sequência. E assim selecionar toda a sequência de células. Assim como a gente faz lá no explorador de arquivos, né? Clica no primeiro ícone, na primeira pasta, clica na última que você quer selecionar e vai selecionar toda aquela sequência. Então aqui no Excel segue a mesma regra de múltipla seleção. Continuando com as mesmas regras, né? Seleção do explorador de arquivos, nós temos aqui, ó, com o Ctrl, a gente seleciona as células alternadamente, tá? Vocês viram que, ó, selecionei de forma alternada. Vocês lembram, né? A gente seleciona, por exemplo, na área de trabalho, pressionando o Ctrl, a gente seleciona atalhos, arquivos e pastas separadamente. No Excel segue a mesma regra, ok? Para selecionar uma linha inteira, a gente clica no número, né? No número da linha, certo? Então basta dar um clique aqui nesse número, selecionar a linha inteira da planilha. Caso eu queira selecionar a coluna inteira, eu clico na letra, né? Que é o nome da coluna, certo? Né? Também chamado de cabeçalho da coluna, ok? Bom, ao selecionar, né, uma célula e digitar os dados, para confirmar é necessário mudar de célula. Então, eu vou fazer uma conta, né, somar célula 1 mais célula B1. Ok? Eu coloquei meu valor na célula A1. Então, eu só vou confirmar esses dados após eu sair dessa célula, né? Eu dou um Enter, ou dou setinha para direita ou para baixo, certo? Enquanto eu tiver com a célula selecionada, aquela informação está ali meio que temporária, né? Não fica gravada na célula. Então, o que é temporário, né? Caso você digitou ali na célula 1 o valor, né, 10, e antes de confirmar, ou seja, antes de sair dessa célula, você pressionar a tecla ESC, né, esse dado da célula não será confirmado. A célula vai voltar a apresentar o valor anterior que estava nela, tá bom? Então, se a célula estava vazia, você apertou um ESC, automaticamente ele já vai apagar aquele dado que você acabou de digitar ali. Ou, se tinha um valor anterior, então, após o ESC, ele vai retornar para esse valor que estava antes de você digitar. Então, só grava na célula ali, né? Só fica confirmada aquele valor, aquela alteração na célula, após você deslocar dela. Então, após confirmar, eu digitei o valor, confirmei, mudei de célula, aí eu quero voltar para mim editar, né? Editar o conteúdo da célula. O que eu posso fazer? Tecla F2, tá? Lembra que F2 a gente seleciona o nome de arquivos e pastas para alterar, né? Para renomear. Então, aqui no Excel, da mesma forma. Com a célula selecionada, ao pressionar F2, o conteúdo dela vai ser todo selecionado e você pode alterar, né? Também podemos dar um duplo clique dentro da célula, isso tirar o mesmo efeito para selecionar todo o conteúdo dela para edição. E para apagar o conteúdo da célula, basta selecionar e pressionar Delete, né? Ou o Backspace aí do seu teclado. Então essas são as operações mais básicas aí de inserção de dados na sua planilha do Excel. Então, após a gente inserir os dados no Excel, eles são entendidos pelo programa da seguinte forma: como número, como texto ou como cálculo, tá? Vamos entender a diferença disso. Texto é usado para descrições e identificações e fica alinhado à esquerda, ok? Então, toda vez que você digitar alguma palavra, né, para descrever alguma informação, esse texto, tudo que o Excel identificar como texto, ele vai ficar alinhado à esquerda. Tá vendo aqui? Olha só. Casa, à esquerda, certo? Texto, né? Número, as próprias palavras, né? Cálculo, é tudo alinhado à esquerda, ok? Os números são usados para cálculos e tem um alinhamento padrão à direita, né?
os números, quando o Excel identifica um número, ele já alinha à direita, ao contrário do texto, né? Tá vendo aqui? O 10 e o 2, alinhado à direita, certo? E o cálculo no Excel, para que o Excel identifique esse cálculo, né, como um cálculo, se você está querendo fazer uma conta, né? Você precisa iniciar, né, com o sinal de igual, tá? Então aqui eu estava fazendo um cálculo, né, somando 1 mais 1, então comecei igual 1 mais 1. O Excel só vai conseguir entender se eu digitar esse sinal de igual. Isso eu estou indicando para o Excel que eu estou querendo fazer um cálculo, ok? Tá vendo aqui a célula selecionada e aqui na caixa aqui de função, né, barra de função, nós temos exatamente o cálculo da minha célula. Então na célula fica apenas o resultado, né? Só o resultado. Quando eu seleciono essa célula, a barra de função aqui vai me mostrar exatamente o cálculo que está sendo executado ali dentro daquela célula. Além do igual, né, para indicar para o Excel que eu quero fazer uma conta dentro dele, dentro da célula, existem também, né, o mais, o menos, o arroba, né? Esses três caracteres também, né, se inseridos na célula para o Excel entender que o conteúdo é um cálculo. Então, se eu comecei a célula com igual, ou com mais, ou com menos, ou com arroba, o Excel já vai entender que eu estou querendo fazer uma conta, tá? Inclusive, o mais e o igual executa a mesma função, tá? Eu coloco igual e digito a minha conta. 1 mais 1. Posso colocar mais e 1 mais 1. Executar, vai executar a mesma conta. Ao colocar o menos, ele vai fazer uma conta. Só que vai se fazer uma conta, né, de subtração. E o arroba é usado, né, em alguns casos para algumas funções específicas do Excel. A gente fazer o cálculo, né? Basta escrever a equação aritmética com o operador desejado. Verifique aqui na lista, né, os operadores e suas funções. Então, você quer fazer tipo de conta, né? Só usar o operador, tá? Então, soma. Utilizamos aqui o mais, a subtração menos, multiplicação asterisco, a divisão a barra, né? Potência, né? Aqui o sinalzinho de potência, porcentagem e assim por diante, tá? Como vai ficar? Igual 20 mais 30, né? Igual 40 menos 25, igual 3 vezes 800, 80 dividido por 40, né? Assim como na potência e na porcentagem, ok? Então essas são as formas para a gente fazer as equações aritméticas no Excel. Bom, e uma fórmula no Excel pode conter vários operadores aritméticos, tá? Você pode juntar os diversos operadores. Vamos dar um exemplo aqui, né? 3 vezes 8 mais 10, tá? Então, o resultado aqui vai ser 34. Exatamente nessa ordem, né? 3 vezes 8, 24, mais 10, 34, ok? Agora aqui embaixo, 3 mais 8 vezes 10, né? Tá. 3 mais 8, né? Igual a 11 vezes 10, 111. Será que o resultado vai ser esse mesmo? Né? Ou não, aqui, né? Que tá falando que o resultado é 83, né? E não 110, tá? Como muita gente espera. Então aqui entra as regras, né? Das prioridades dos operadores, tá? Então, o asterisco ele tem prioridade sobre a adição. Então vai ser 8 vezes 10, 80, mais 3. O resultado vai ser 83. Ok? Então, que a gente não pode esquecer, né? O Excel resolverá as operações de equação em ordem exigida pela matemática. Então, são as mesmas regras, tá? Então, quem tem a prioridade número 1? Potência. Potência sempre vai ser resolvida primeiro. Depois da potência, nós temos multiplicação e divisão, tá? E só depois a adição e subtração. Então, aqui no Excel, a gente vai fazer as contas, ele vai fazer os cálculos exatamente como a gente aprendeu, né? As prioridades das
dos operadores matemáticos. Ok? Potência é o primeiro, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Tá? Ah, e se eu quiser alterar essa ordem, né? Quero que a adição seja feita primeiro do que a multiplicação. A gente vai ter que utilizar os parênteses. Vamos ver no exemplo aqui, ó. 40 mais 10, 50, né? Vezes 10. Tá. Dessa forma aqui, primeiro vai ser feito a multiplicação. Vai ser 40 vezes 10, 400, mais 10, resultado, 410. Tá. Mas eu quero que a minha adição seja feita primeiro. Então, vou colocar entre parênteses, certo? Então, 40 mais 10, 50 vezes 10, 500. Ok? Então, não podemos esquecer dessas regras básicas aí da matemática que o Excel segue elas, ok? As prioridades dos operadores matemáticos. Bom, eu estou falando, né, desde lá do início, primeiro slide, sobre as referências, né, das células. Quando a gente fala em referência, é só a gente lembrar de endereço, tá? Então, a referência da célula vai ser sempre formada por uma letra e um número, né? A letra referencia a coluna, né? E o número referencia a linha, ok? Então, isso é o endereço da célula, tá? Para que eu uso isso? Para que toda vez que eu colocar um cálculo dentro daquela célula, ele possa ser executado sem nenhum prejuízo, tá bom? Isso no exemplo aqui, né? Dessa imagem. Nós temos aqui a célula A1, né? Ele recebeu o nome de valor 1 e valor 2, e aqui nós temos o total, tá? Essa célula B1 recebeu o valor de 45, a B2 recebeu o valor de 28, e a minha célula de total, ela está fazendo um cálculo, né? Uma soma. B1 mais B2. Então, todo valor que eu jogar aqui dentro vai ser somado, né? Um mais o outro, ok? Porque aqui está a referência, certo? Então, fazendo assim, toda vez que eu adicionar algum valor aqui ou aqui, essa fórmula aqui já vai fazer o cálculo automaticamente, tá? Ela já vai fazer o cálculo. Qualquer valor que eu alterar dentro dessas células, o total vai ser atualizado automaticamente, certo? Agora, se eu não fizer referência à célula, eu quero colocar igual 45 mais 28. O resultado vai dar o mesmo? Vai, tá? Mas, se eu vir aqui e apagar o 45, o que, é que vai acontecer? O valor aqui não vai mudar, tá bom? Porque simplesmente essa célula está somando dois valores dentro dela. Quando eu uso a referência, a célula está somando um valor que está dentro de outra célula, ok? Então, se o seu cálculo precisa ser atualizado automaticamente, então necessariamente você precisa usar as referências das células, que são os endereços delas. Tá bom? Olha só que interessante. Por padrão, é que você entende que uma referência de célula está sendo na mesma planilha, tá? Está dentro da mesma planilha. A menos que o usuário informe que a referência está apontando para outra planilha. Então, de uma planilha você consegue ler, né, e fazer cálculo com dados de células de outras planilhas. Tá bom? Então, como eu faço isso? Para apontar para a célula em outra planilha, use a seguinte sintaxe, né? Aqui vem o nome da planilha, né, a exclamação e a célula. Como está no exemplo aqui, ó. Igual planilha 3, né? Planilha 3 é essa aqui, ó. A exclamação e a célula F9. Então, essa célula está recebendo o valor dessa planilha 3, tá bom? E eu poderia até pôr aqui, ó, mais a célula A1, por exemplo. Então, ele pegaria a célula F9 dessa planilha e somaria com a A1 dessa planilha, ok? Então, isso é referência de células em outras planilhas, certo?
Caso eu queira, né, apontar para uma célula que está em outro arquivo do Excel, tá? E aqui nós estamos dentro do mesmo arquivo, certo? Lembre-se que uma planilha é um arquivo, não é uma pasta de trabalho. Ela tem diversas planilhas dentro dela, ok? Então nós referenciamos dentro do mesmo arquivo. Se eu quiser referenciar a outro arquivo do Excel, também é possível. Só colocar o nome do arquivo, o nome da planilha, né? A exclamação e referência da célula. Tá? Simples assim. De um arquivo eu consigo fazer cálculos em outro. É possível também, né? Escrever referências de células para arquivos que estão em outros locais distintos, né? Em outras pastas, em outros computadores, tá? Nos computadores em rede, por exemplo. Eu estou no computador A, vou fazer conta numa planilha que está no computador B, ok? E ainda é possível apontar para uma célula existente em um arquivo do Excel localizado na internet. Eu só preciso colocar o endereço do link dessa planilha. Olha só aqui no exemplo, né? Nós temos aqui o igual e nós temos o link, né? Iniciado aqui por uma aspa simples. Então aqui eu tenho o endereço completo, né? O link do site. Aqui está o nome do arquivo, né? O nome da planilha, o nome da célula, ok? Célula B4, a que está sendo calculada. Então aqui, outro exemplo, né? Tem a minha planilha, eu entro aqui com o link do site, né? Entre aspas simples, aqui está o meu link, tá? Aqui está o nome do meu arquivo, minha planilha, né? O arquivo da planilha, o arquivo do Excel, né? Que chama teste.xlsx. Aqui nós estamos dentro da planilha 1, né? E a célula P4, ok? Então o Excel ele consegue se atualizar, receber e enviar dados para outros arquivos em outros computadores, né? Inclusive em até sites na internet. Então é isso, pessoal. E a gente encerra essa nossa primeira aula do Excel. Bom, nós daremos continuidade na próxima aula. Até lá.